criado para mentir. Só que a mentira tem perna curta. E a quantidade de irregularidades, ou seja, anulações, nulidades, é para pegar, jogar fora e pedir desculpa, pelo amor de Deus. Eu lembro de um episódio do Pica-Pau que uma bruxa tentava levantar voo e toda hora ela pegava uma vassoura e falava, e lá vamos nós. E todo momento que ela fazia isso, a vassoura falhava miseravelmente. E aí eu chego a uma conclusão. Cada vez que eles tentam uma nova narrativa, é uma vassoura falhada que eles estão tentando colocar em funcionamento o tempo inteiro. Mas agora é hora de notícia, porque vamos começar falando do golpe que não houve. É o nosso assunto predileto, né? Que coisa horrível. O Supremo Tribunal Federal aceitou um novo relatório da Polícia Federal sobre o suposto golpe, mesmo após interrogatórios e defesas ouvidas. O documento, de 135 páginas, traz novas evidências contra Braga Neto e outros réus. Especialistas alertam para ilegalidades no processo e instabilidade jurídica. O relatório foi apresentado 4 meses após denúncia da PGR, com mais de 30 réus. As defesas alegam cerceamento do direito constitucional de acesso integral às provas. Constitucionalistas denunciam correria condenatória e não processo judicial regular. Tem uma pregada de ilegalidades processuais presentes nessa história, mas eu vou pedir que quem faça a listinha delas é o Jeffrey Sicchini, que é um dos advogados da turma do 8 de janeiro e golpes que não existiram e afins. Fala aí, Jeffrey. Que doideira, hein? Serrão, que ano que você nasceu? Não se sinta ofendido. Diz aí, abre o jogo. 1966, 4 de abril. Você Hospital teve Santa aquela Cruz, em Niterói, 8 horas e 45 da manhã. Ares com ascendente em touro. Você teve aquela estante, aquela prateleira linda de Barças, lembra? Lembra da Barça? Ainda tem uma aqui. Olha só, números romanos e até 200, 300, né? Vão fazer a nova edição da Barça das ilegalidades da farsa da trama golpista. Não tem como fazer um livro para falar das ilegalidades desse processo, Serrão. Vai ser tipo, se a gente for fazer um livro das ilegalidades, será um compilado daquele. Veja, não é a primeira vez que surge relatórios novos da Polícia Federal. Eu lembro que surgiu recentemente, após o recebimento da denúncia do presidente Bolsonaro, inclusive, na semana que a denúncia do meu cliente seria analisada no STF, surgiu um relatório da Polícia Federal mudando a data do golpe. Então agora, novo relatório. A Polícia Federal já fez isso outra vez. Veja, a primeira acusação da PGR se deu com um relatório da Polícia Federal que as autoridades, os ministros, seriam mortos no dia 15 de dezembro. Após o oferecimento da denúncia, após denúncias recebidas, veio um novo relatório da PF mudando essa data para o dia 22. Veja só, o dia 22. E eu disse, inclusive, à época, pera, vocês vão aditar a denúncia, vão abrir prazo para as defesas se manifestarem, porque está todo mundo sendo acusado do dia 15. Agora o novo relatório extemporâneo da Polícia Federal mudou para o dia 22. Passaram por cima como se nada existisse. E agora, novo relatório da Polícia Federal. Esse processo é natimorto. Esse processo, Serrão, deveria ter acabado no dia do interrogatório do Mauro Cid. Por quê? Porque o Mauro Cid, que é a única testemunha, ele colocou fim nesse processo, fim na denúncia. O Mauro Cid disse exatamente assim, que a reunião que Bolsonaro está sendo processado, que Braga Neto está preso, que a reunião da trama golpista não se falou em golpe, que não havia uma organização criminosa querendo golpe e que as autoridades não seriam mortas. Nem Alexandre de Moraes, que a denúncia diz que seria morto, o Mauro Cid disse que seria. A denúncia inicial, antes do interrogatório do Mauro Cid, disse Moraes seria morto e os demais ministros presos. Mauro Cid olhou para o Alexandre de Moraes e disse, o senhor seria preso
e os outros ministros seriam soltos. Veja, nada fecha aqui e a Polícia Federal fica vindo com novos relatórios para costurar essa colcha de retalhos. Esse processo é natimorto, é uma colcha de retalhos e a Polícia Federal fica correndo atrás do processo tentando corrigir esses erros. Porém, se estivéssemos em um mundo de direito, se estivéssemos em um Estado de direito, de fato em uma democracia, não se admite novo relatório após o início da fase processual, Serrão. Isso é básico. Isso é básico. Encerrada a investigação, começa a fase processual. Os acusados se defendem da denúncia. Não pode surgir novo relatório da Polícia Federal, porque você não se defende de relatórios da PF, você se defende da acusação da PGR. Então, de que os acusados estão se defendendo? Do relatório, dos relatórios, já são 3 novos, da PF ou da denúncia que a Constituição assegura ser a acusação legítima? Então, veja, Serrão, ilegalidades, nós precisamos de livros da Barça aqui para linkar já quantas são. Você está ligado no Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. E esse novo relatório da Polícia Federal, aceito pelo STF, que não podia entrar nessa jogada, ele confirma a Fabiana Barroso exatamente que o golpe é uma farsa jurídica, que está desrespeitando aí as garantias constitucionais, não é isso? Olha, como disse aí o Chiquinho, a gente precisa de uma Barça. E para quem não conhece Barça, basta também pegar a memória do seu celular, não vai dar. Por que que tem esses relatórios novos e por que que isso está sendo ignorado, todo o devido processo legal? Porque a gente não pode esquecer que a Polícia Federal tem em mãos a quantidade de provas, meu Deus do céu, eu nem imagino quantos celulares foram apreendidos, né? Quantas pescas probatórias foram feitas, quantos enquadramentos estão sendo, neste exato momento, né, sendo combinado. Então, assim, é impressionante, né? O CID, mais uma vez, ele coloca pessoas envolvidas, e a gente não sabe também se isso é extrema realidade, porque tem uma relação, vamos dizer, platônica entre CID e o ministro Alexandre de Moraes, no mínimo, né? E tem vários advogados denunciando, não é somente o Jeffrey que está aqui hoje conosco, também vi hoje o advogado Jucá, advogado do Braga Neto, dizendo muitas coisas que têm a ver com o devido processo legal e a quantidade de irregularidades, ou seja, anulações, nulidades, é para pegar, jogar fora e pedir desculpa, pelo amor de Deus. Não sei ainda como essa delação se sustenta. Eu tenho pregado revogação, anulação, nulidade, tudo. Mas a gente sabe que, até pela temperatura de outro julgamento que hoje aconteceu no Supremo e eu acompanhei, eles estão fechados neles mesmos. De vez em quando eu tenho uma divergência ou outra, que me surpreendeu, a gente vai abordar mais tarde aí do Fachin em relação à censura, mas aparentemente eu não sei se tem muito o que fazer, né? Rogo aí para os advogados para que eles tomem força cada vez mais e possam superar o tanto, né, de humilhação, no mínimo, que estão sofrendo diante da maior corte de justiça da América Latina, a brasileira. Aqui, Bradock Show, oferecimento Golden Brasil. 2 acariações no Supremo entre Cid Braga Neto e Torres e Freire Gomes não devem alterar o curso dessas investigações. STF e PGR afirmam que tudo ficou exatamente igual após confrontar versões. Manteve-se o impasse sobre a entrega de dinheiro do Palácio da Alvorada entre Cid e Braga Neto. Cid reafirmou ter recebido 100 mil em caixa de vinho para financiar os tais Kid Pretos, o que também não está claro se ele realmente disse isso. Braga Neto nega a acusação e diz ter apenas encaminhado pedido de apoio financeiro. Freire Gomes também declarou que a minuta encontrada na casa de Anderson Torres era semelhante a um documento apresentado por Bolsonaro, que todo mundo já viu na internet, que não tem
nada de minuta de golpe, coisíssima nenhuma, um pedaço de papel que nada significa e que ainda nele estava contida uma imbecilidade. A possibilidade de você ter decretação de estado de defesa na área do Tribunal Superior Eleitoral. Bruno Alemã, isso aí é dose para mamute, hein? O que me chama a atenção, Serrão, e a gente tem que deixar muito claro, é o valor absurdo, 100 mil reais. O que são 100 mil reais, Serrão? E eu pergunto também à nossa seleta audiência, que eu sei que assiste o Bradock, está acima da média. Eu pergunto, o que são 100 mil reais perto, por exemplo, de um mensalão denunciado por Roberto Jefferson? O que é isso perto do Petrolão? O que é isso perto do roubo dos aposentados que nós temos vivido na nossa história recente? Então, todos esses fatos, todas essas narrativas criadas, elas têm mostrado algo fundamental no Brasil, como a gente tem vivido uma espécie de crise de senso de proporção. Quer dizer, todos os fatos, né, que têm sido narrados para tentar chegar ao entendimento de que houve um golpe, tem cada vez mais, como já tenho falado em outras vezes aqui no Bradock, tem atestado a inteligência do brasileiro comum. Essa é a verdade. E eu tenho a impressão, queria só fazer um paralelo aqui, para todo mundo aí que já tem aí uma certa idade, né? Eu já estou completo daqui algumas semanas, 43 anos. Eu lembro de um episódio do Pica-Pau que uma bruxa tentava levantar voo e toda hora ela pegava uma vassoura e falava, e lá vamos nós. E todo momento que ela fazia isso, a vassoura falhava miseravelmente. E aí eu chego a uma conclusão. Cada vez que eles tentam uma nova narrativa, é uma vassoura falhada que eles estão tentando colocar em funcionamento o tempo inteiro. E a gente precisa lembrar, só uma coisa para encerrar, que esse modus operandi é muito conhecido. É aquele modus operandi do alfaiate que erra as medidas do terno e aí aproveita para mudar as medidas do cliente. Só que esse cliente parece aquele cadáver, né, que ninguém está querendo enterrar. Advogados de Mauro Cid preparam um relatório para rebater a tese de que usou o Instagram para vazar sua própria delação. A defesa sustenta que o perfil atribuído à mulher do Mauro Cid teve acessos de Copenhague, na Dinamarca. Dados da Meta ao STF mostram que a conta foi criada com e-mail e telefone do Cid. O que pode acontecer, qualquer um pode fazer e criar isso. Mensagens divulgadas por Eduardo Kuntz mostram conversas entre Cid e o advogado. Cid mentiu em depoimento no STF e violou termos da colaboração premiada, segundo o advogado Kuntz. Mas o ponto essencial, Jeffrey Schiquini já colocou nessa história. O Cid garantiu que não teve golpe nenhum. Então, esse é o ponto que tem que valer, né, Schiquini? Ele é o depoimento central que a PGR utilizou para dizer que teve golpe. E o cara que diz que não teve golpe nenhum, ponto, acabou a história, pode todo mundo para casa, né? Deveria ser isso, né? Exatamente, Serrão. Veja primeiro que Mauro Cid não é tecnicamente um delator. Delação que se teve na Lava Jato, gente. Então eu confesso um crime, eu mostro as provas e eu devolvo o dinheiro, inclusive. Veja, na Lava Jato tivemos 170 delações premiadas com donos das maiores empreiteiras do Brasil e do mundo, devolvendo, repatriando bilhões aos cofres públicos. Aqui você tem um processo que eles chamam de trama golpista, com um único colaborador, que dá 11 versões diferentes, inclusive no seu interrogatório judicial ele muda suas versões e não apresenta nenhum documento. Então ele não é um delator tecnicamente falando, ele pode estar confessando um crime que ele não praticou. Ele é um papagaio do sistema. É isso que o Mauro Cid é. Ele é criado, a gente chama de testemunha de viveiro, criado para mentir. Só que a mentira tem perna curta. Aquilo que se diz na fase de inquérito é fácil, porque é papel. Papel aceita tudo. Eu sempre alertei. Gente, calma. Quando iniciada a fase judicial, a fase da oralidade, a mentira não se sustenta, porque a testemunha tem que sentar na frente do juiz
do Ministério Público e dos advogados, olho no olho. E isso o Mauro Cid fez. E a mentira não se sustentou. Os 3 pilares da acusação, o Mauro Cid falhou nos 3. São 3 pilares a acusação: organização criminosa, reunião da trama golpista e atentado contra autoridades. O Mauro Cid falhou nas 3. Disse que não havia grupo, que eram pessoas isoladas, bravateiros isolados, que o presidente mal dava atenção. Ou seja, se não há estrutura organizada com divisão de tarefas, não há organização criminosa. Ele disse que a reunião que prendeu o Braga Neto, que processa Bolsonaro, só se criticou o Alexandre de Moraes. Ele ficou vermelho, mas falou isso, que ninguém falou em golpe, e que Alexandre de Moraes não seria morto. Ele mudou tudo. Veja, tudo que se tem nesse processo é a fala do Mauro Cid. Não tem documento. É o primeiro processo da história do Brasil que você tem 1.200 aparelhos eletrônicos apreendidos, 1.250 laudos de extração de celulares, e você não tem uma prova de trama golpista. Você tem mais de 250 milhões de mensagens e você não tem uma mensagem de golpe. Tudo que você tem é o Mauro Cid. E o Mauro Cid apresenta mais provas contra o juiz da causa do que contra os acusados. Veja, é o primeiro delator da história, Serrão, que apresenta mais provas contra o julgador do que contra os réus. Esse processo é a maior aberração jurídica, só que ele tem um motivo de existir. E a finalidade dele é tirar Bolsonaro das urnas em 2026, custe o que custar. Por isso que estão fazendo essas vistas grossas a essas ilegalidades e até ilicitudes gritantes, Serrão. Você está ligado no Bradock Show e a gente está ligado nesse caso absurdo do 8 de janeiro. A defesa de Anderson Torres apresentou relatório de perícia particular ao Supremo Tribunal Federal sobre as tais minutas do golpe. O laudo aponta diferenças entre o documento encontrado na residência de Anderson Torres, aquele pedaço de papel, e o texto que também foi achado lá no celular do Mauro Cid, que dizem que seria a minuta do golpe. A perícia sustenta que os 2 textos não foram produzidos em conjunto por possuírem conteúdo e linguagem independentes. O documento de Torres é descrito como mais simples e sem assinatura ou metadados. É um pedaço de papel, tecnicamente falando. A perícia audiovisual concluiu que o ex-ministro não leu o conteúdo da tal minuta durante transmissão em 2021. A defesa também busca reforçar a tese de que Anderson Torres não teve envolvimento na suposta elaboração da alegada trama golpista. No entanto, Fabiana Barroso, Anderson Torres foi um dos primeiros a entrar de gaiato no navio dessa história. Ele estava nos Estados Unidos, durante o 8 de janeiro, era secretário de Segurança do Distrito Federal e teve que voltar para cá punido, preso, né? Como se fosse um bandido. Ele que foi, como ministro da Justiça, um dos recordistas na busca de narconegociantes no Brasil. Coincidência estranha, né? Braga Neto também, né? O Silvinei Vasquez, da Polícia Rodoviária Federal, também, né? Só coincidência, né? E a gente pode pegar até o primeiro dado que a gente já vai falar aí, né? Que até o PCC chegou em 28 países, né? Isso já está mapeado. Talvez essas coincidências não sejam tão coincidências, né? É realmente um caminho aí para o narcoestado. Agora, o Anderson Torres é alguém que sempre me comoveu, e eu estou falando sério, desde o começo, porque a gente sabe que era um homem íntegro, fez de tudo, ele estava viajando, deixou o plano ali específico, não foi cumprido o plano de segurança para Brasília, isso não ocorreu, inclusive o Fux perguntou isso para ele na audiência e ele teve a oportunidade de responder, não sei se isso vai contar, mas a verdade deveria contar. Eu não esqueço de um fato, parece bobagem, mas não é, ele tinha 30 pássaros, né, esses pássaros foram recolhidos, ele perdeu a grande maioria, teve essa grande tristeza, né, alguém que cuidava assim,
E ele está tentando provar o básico, o óbvio, né? Como que ele poderia ter alguma coisa a ver, sendo que ele programou essas férias dele lá em novembro, tem provas disso, tem outras provas, quer dizer, provas não faltam de que realmente, né, ele não entrou de gaiato, colocaram ele ali porque precisam para a narrativa dar certo, porque como que você vai ligar, né, se não tiver ele ali? Mas, como você disse, a gente tem constatado que se tratou de um ministro muito bom, né? Não dá nem para comparar. Vamos comparar, então, com Dino, que foi o ministro da Justiça e hoje é ministro do Supremo, às vezes se confunde, né? Porque é muito papel para uma pessoa só. E hoje nós temos o Lewandowski, que tem feito um grande favor, querendo ou não, né? Vamos colocar supostamente ele não queira, para os narcotraficantes. Então, a gente está com esse problema seríssimo. E Anderson Torres agora está falando da minuta, que é óbvio, né? Porque a grande minuta mesmo que falam tanto, o Serrão, não é nem pedaço de papel que você falou, nem isso é, porque eram considerandos que estavam na tela de um computador. Não se sabe nem se o que foi impresso foi isso. E o que estava na casa do Anderson Torres, muito provavelmente, era aquele texto mequetrefe, ruim juridicamente, também contendo erros de português, que circulava no Migalhas e no Conjur. Então, assim, né, alguém mandou, ele imprimiu para ler depois. Já falamos aqui outro dia, quando estava o doutor André Marcília, somos a galera do papel, né? Então, coisa comum. Agora, ele ter que fazer prova, não é ao contrário, está tudo invertido. Eu sinto muito, se ele estiver nos assistindo, fica aqui pelo menos a minha força moral, porque ultimamente a gente só pode oferecer isso, e minhas orações. E o Bradock Show tem mais uma do golpe que não houve, porque o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias à Polícia Federal para ouvir Fábio Weingarten e Paulo Costa Bueno por suposta obstrução no caso desse golpe. Insistimos, o golpe que não houve. O ministro expediu ordem após receber material da defesa de Mauro Cid. Ele acusou o advogado Luiz Eduardo Kuntz de procurar insistentemente filha menor de Cid, de 14 anos. Diz que Weingarten também fez intensa tentativa de falar com a família de Cid e afirmou que a defesa dos Correios investiu sobre a mãe de Cid em eventos na Hípica de São Paulo. Dados da Meta mostram que a conta atribuída à mulher de Cid foi criada com e-mail e telefone dele. Mas, de novo, né, você pode ter um e-mail e telefone, criar a conta e não ter sido a pessoa que criou. Mas tudo é possível nessa história absolutamente rocambolesca, né, Bruno Alemã? A gente está vendo aí um espetáculo que só pode dar, no fim das contas, em nulidade. Mas não vai ser isso. A gente sabe que vai dar condenações. E depois vai ser a luta pela anistia em cima dessas condenações, né? Bom, eu, perto da Fábio Barroso e do Chiquini, né, sou um perna de pau na área jurídica, né, porque minha área é outra totalmente diferente. Sou da área de negócio, de exportação de comércio exterior, mas eu, na minha prerrogativa, na minha função de cidadão comum, Serrão, eu, né, fora de qualquer tipo de jargão jurídico ou do linguajar técnico da área, eu consigo fazer algumas leituras, né, de tudo isso. A primeira que eu faço é que eu vejo que o rito processual legal ele não tem sido seguido no Brasil de forma alguma, né? E o que justamente faz, uma coisa que eu aprendi nessas minhas andanças, inclusive universitárias, né? Eu cheguei a fazer a disciplina de introdução ao direito quando eu fiz faculdade de relações internacionais, e eu lembro de uma coisa, né? O que nos difere de uma sociedade da barbárie, né? Uma sociedade primitiva, uma sociedade sem leis, é porque na nossa sociedade nós entendemos que aquilo que está escrito serve como base legal e parâmetro legal para que as pessoas que convivem nessa sociedade possam estar todas elas em comum acordo. Ou seja, existe um limite proferido pelo próprio papel, pela própria lei. No entanto, o que a gente vê acontecer no Brasil, e tudo isso que a gente tem falado constantemente, tem mostrado e denotado o quanto nós nos tornamos um país primitivo e beirando, aí eu tenho que falar isso muito correto, de forma muito clara, em português muito claro, estamos beirando a barbárie. Porque
a partir do momento que se tem um entendimento que conversar com um familiar passou a se transformar em um problema, quer dizer, significa, né, que a gente jogou pirâmide de Kelsen, lei, direito, princípios fundamentais, tudo na lata de lixo. E a gente precisa, no Brasil, resgatar essa democracia que foi sequestrada claramente pela esquerdopatia, pela juristocracia e pelo crime institucionalizado. Temos que recuperar a nossa democracia. Democracia reborn não cabe no Brasil. E o assunto agora no Bradock Show é Paulo Figueiredo, que o jornalista pediu ao governo Donald Trump sanções contra o ministro Alexandre de Moraes durante a audiência da qual ele participou no Congresso norte-americano. Paulo Figueiredo revelou que seu caso não é isolado, mas parte de uma campanha sistemática. Citou os problemas de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e de Carla Zambelli na Itália como outros alvos do sistema. Paulo Figueiredo também denunciou um mandado secreto sem possibilidade de defesa aplicado contra ele e disse que o ministro Moraes está chamando ele de fugitivo sem condenação formal. Meu caro Jeffrey Chicchini, esse caso do Paulo Figueiredo é um dos que pode aí causar grande comoção, inclusive internacional, porque o Paulo está aí nos Estados Unidos, fala muito bem o inglês e já se comunicou com todo mundo aí no Congresso americano sabe da história dele, e a história dele é um paradigma como tantas outras de perseguição aqui no Brasil, né? Serrão, sabe que eu me surpreendi até com o testemunho do Paulo Figueiredo, que deu um show, né? Precisamos deixar bem claro que ele apavorou, né? Muito bom mesmo, a exposição, o raciocínio, a linha de raciocínio. E eu fiquei realmente surpreso com o testemunho. Eu não sabia que ele tinha sido conduzido, inclusive, em território americano. Mas é muito importante esse trabalho que ele está fazendo, que o Eduardo está fazendo, que o Bradock Show está fazendo de todos os lados. Por quê, Serrão? Veja, eles traçaram uma estratégia de utilizar o processo criminal para tirar Bolsonaro das urnas e a direita das urnas em 26 com uma finalidade bem específica. Por meio de um processo criminal, você silencia em definitivo o seu opositor político. Porque você coloca atrás das grades. Deixar o seu opositor político só inelegível não é suficiente. Se o Bolsonaro for na esquina comprar um pastel, ele junta multidões. Se ele colocar o dedo em alguém, ele junta multidões. Eles só não esperavam, Serrão, a resistência que eles encontrariam do Bradock Show, do Paulo Figueiredo, de toda a comunidade, da imprensa livre do YouTube. Eles não esperavam que encontrariam tanta resistência. Então, essa estratégia deles, essa meta, essa missão, esse tabuleiro de xadrez deles, ficou muito mais complexo do que imaginavam. Então, agora, o que a gente precisa é minar o quanto pudermos esse tabuleiro e esse jogo deles. A única forma de, pelo menos, atrasar a estratégia deles de punição em 2025, porque veja, Serrão, na Venezuela e Nicarágua você não tem presos políticos, você só tem presos por crimes comuns. Mas o raciocínio é o mesmo, você dá uma legitimidade aparente a essa condenação. Então o que nós precisamos fazer? É minar o tempo todo, de todos os lados, abrir frentes de todos os lados contra os tiranos. E é isso que o Paulo Figueiredo fez muito bem. Toda ajuda, ela é bem-vinda. E toda essa pressão externa, obviamente vai ruindo. Esse castelo de areia vai desmoronando a cada dia, Serrão. Tomara que isso não seja verdade, mas circulou a informação de que o Supremo Tribunal Federal estaria monitorando com atenção atos da Câmara dos Deputados sobre a possível perda de mandato de Carla Zambelli. A cassação foi determinada pelo Supremo como parte da pena pela suposta invasão dos sistemas do CNJ, da qual ela foi acusada e pela qual ela foi condenada. Auxiliares de Moraes entendem que a cassação é automática, sem margem para reversão. Mas
A Câmara discorda e diz ter prerrogativa de deliberar por último. E na Constituição está muito claro. A CCJ já notificou Zambelli para enviar a defesa por escrito em 5 sessões. Moraes aguarda a decisão do Legislativo, mas cada passo, estão dizendo aí, está sendo acompanhado com lupa, André Marcília. Pois é, Serrão, esse é um caso bem curioso, porque é o seguinte, primeiro que o Moraes não tem que vigiar nada, né? Então, se o Moraes está vigiando a Câmara, o Moraes está vigiando a Constituição. E vigiando não no sentido de guardá-la, vigiando no sentido de confrontá-la, de ameaçá-la. A Constituição é clara, o artigo 55, inciso 6º, parágrafo 2º, diz claramente que é prerrogativa da Casa Legislativa, no caso a Câmara, fazer essa deliberação a respeito do mandato dela. Veja, não é o regimento interno, inclusive, como erroneamente disse o Mota quando justificou que isso seria pautado no plenário. Não é regimento interno, não, é a Constituição. E a Constituição, salvo para o Moraes, vale mais do que os regimentos internos. E a gente precisa respeitar. Se um STF, que é o guardião da Constituição, não respeita a Constituição e uma prerrogativa do Parlamento, quem vai respeitar? Então, o que o Moraes está fazendo é ameaçando a Constituição, um ministro do STF, ameaçando a Constituição e ameaçando um poder constituído, um poder vizinho, um poder que deveria estar em harmonia com o STF no sentido de terem os mesmos poderes. Ele também viola a Constituição quando ele põe em risco essa harmonia entre os poderes a partir do momento que ele diz que vai atropelar, vai intervir. Intervir em quê? Se a Constituição permite que o Congresso faça isso, o que ele vai intervir? O quê? Ele vai mandar tropas para o Congresso? Ou vai fazer o quê? Então, o Congresso precisa também se posicionar. Não adianta simplesmente eles saírem cumprindo todas as ordens do Moraes ou de quem quer que seja, mesmo que elas sejam ilegais. Ordens legais não podem ser cumpridas pelos demais poderes. É preciso maturidade do Congresso também para lidar com o STF de noite o atropela. Então, essa é uma questão que, enfim, não é apenas, portanto, jurídica, mas que tem um efeito político e o Congresso precisa assumir tanto a questão jurídica e cumprir a Constituição, quanto a política e fazer uso das suas prerrogativas como poder constituído para confrontar, se enfrentar o avanço e o atropelo do STF, se isso de fato acontecer. E os parlamentares precisam votar com sabedoria, no sentido de que essa ameaça não pode significar eles votarem a favor da decisão do STF. Essa ameaça precisa fazer com que eles tenham também a maturidade de votar no sentido de fazer valer o mandato que eles têm ali. Se eles têm um mandato covarde, é preciso, então, que nós repensemos em quem depositamos a nossa confiança nas eleições. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.